Bem, galera, nós vamos falar hoje sobre a cidade de Atenas, a polis grega de Atenas, a mais famosa de todas, que por muito tempo vai governar a Grécia inteira nos próximos séculos. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre a fundação da cidade, quem são os fundadores e as características iniciais do governo. Atenas foi fundada pelos jônios, ok? E o início da história de Atenas é marcado por uma monarquia. Quem governava a cidade era um rei, o Basileus, junto a um grupo de proprietários de terra muito ricos, muitos ricos, que eram os aristocratas. E os aristocratas, eles começam a ganhar poder dentro da cidade com o passar do tempo, de uma forma que eles vão destituir o rei, derrubar o poder do rei. Eles vão assumir as funções do rei, conduzindo o governo de uma monarquia para uma oligarquia, que é quando um grupo político específico, um pequeno grupo, ele toma o poder dentro de uma sociedade. Depois que essa classe derruba o poder do rei, eles começam a promover a desapropriação de terras das classes menos favorecidas, porque essas classes são dependentes, né? Elas precisam de empréstimos, precisam de meios para subsistir. Elas fazem esses empréstimos aos mais ricos, de uma forma que elas hipotecavam os seus bens. Caso eu não consiga pagar, você pode tomar as minhas terras, a minha casa. Isso aconteceu muito nessa época, de muitos grupos pequenos, né? Comerciantes, camponeses se endividarem e perderem suas terras, de uma forma até que eles utilizavam dos seus filhos como promessa caso não pagassem, né? Vocês vão ver depois que na cidade de Atenas era muito comum a escravidão por dívida. Se você não conseguisse pagar aquilo que você devia ao seu devedor, né? Normalmente um eupátrida, você deveria se tornar escravo daquela pessoa até conseguir pagar tudo que devia a ela. Pois bem, aqui nesse quadradinho amarelo aqui na página 122 tem o que é a aristocracia, né? Que são o grupo dos melhores, o governo dos melhores, né? Esses melhores aí são os mais ricos da sociedade ateniense, né? Que seriam os aristocratas, os grandes donos de terras, né? Que são chamados de eupátridas. Eupátridas. Muito bem, aqui embaixo na sociedade ateniense tem os três grupos, né? Eupátridas, que são os mais favorecidos, aqueles que participam do poder, têm muitas terras. Nós temos os metecos, que são os comerciantes. Eles são homens livres, eles podem comercializar dentro da cidade, são estrangeiros, né? Os metecos. E por fim nós temos os escravos. Os escravos são compostos de dois grupos, né? São os escravos capturados em guerras e os escravos que nascem das dívidas, que eu já falei a você já. Existe também uma classe que não está aqui, cara, que é a classe dos camponeses, dos comerciantes, são os georgóis. Não está no livro aqui, não sei nem porquê. Bem, galera, o que acontece é o seguinte, página 123, a população exige mudanças. Vocês vão ver que com o passar do tempo, essa classe de camponeses e comerciantes, ao participar de várias campanhas militares, elas começam a ter prestígio social, elas começam a ter muito poder, e elas começam a reivindicar mudanças dentro do governo. Por exemplo, participação política, que era uma coisa que eles não tinham direito, só quem participava eram os eupátridas. Eles exigiam também uma melhor distribuição das terras conquistadas e de uma forma mais justa. E também eles lutavam contra a abolição das dívidas, que era uma coisa muito chata entre os gregos, né? Grego escravizar grego por causa de dívida. Essas lutas, né, vão fazer com que, com o passar do tempo, os legisladores, que são aqueles que criam as leis em Atenas, comecem a pensar em mudanças. E isso vai acontecer, ok? Existe um legislador ateniense que é muito famoso, que é o Solon. O Solon, ele cria algumas leis, algumas reformas lá no século 6 a.C., que vão gerar assim, uma mudança até bacana na sociedade grega.
Vamos lá. A primeira grande mudança que as pessoas sempre lembram quando vão falar de Solon é o fim da escravidão por dívidas. Pois é, aquilo que os comerciantes empobrecidos, os camponeses empobrecidos, mais reclamavam foi lhes concedido, né? A escravidão por dívida ela chega ao fim. Não a escravidão por conquista, mas a por dívida chega ao fim com as reformas de Solon. Foram criadas 3 instituições para governar a cidade, que era o Boulé-Terrion, ou Boulé, é só Boulé, mas aqui está complicadíssimo aqui. Ou o Conselho dos 400. A Elieia, né, que era um tribunal de justiça, um tribunal popular, e a Eclésia, que era uma grande assembleia popular também, na qual se reuniu todos os cidadãos. Então, quem tinha idade e condições necessárias para ser um cidadão ateniense poderia ir até essa assembleia e fazer algumas reivindicações, né? Falar, se manifestar e também votar nas leis que eram discutidas lá dentro. Ele também estabeleceu um sistema censitário de voto e participação política, ou seja, só quem iria participar e queria ter acesso a alguns cargos públicos, né, que eu vou chamar de magistraduras, eram algumas pessoas que tinham renda suficiente para isso, né? Isso é o voto censitário, né? É a participação política censitária. Depende de um censo que vai dizer quanto você ganha, quanto você tem, e aí você pode ou não pode assumir algum cargo, pode ou não pode participar da vida política. Uma coisa que não foi modificada foi a estrutura fundiária, ok? Essas terras que antes pertenciam, que eu até falei a vocês aqui, que eles queriam a distribuição de terras de forma igual, pois é, isso não foi modificado, de uma forma que gerou instabilidade ainda, né? Vai ter muitas complicações entre esses grupos e luta por melhores condições ao longo da história da Grécia e da cidade de Atenas. Revolução Hoplítica, para terminar essa aula. Galera, ó, os cargos mais altos do exército ateniense eram chamados de hoplitas, né? Eram os soldados mais prestigiados. Por causa de um... Hoplita vem de um escudo chamado oplon, né? Oplon. Então só os mais ricos poderiam participar desses cargos, né? E tinham esse acesso a esses cargos. Até porque os armamentos deles eram mais caros. Então, durante o período arcaico, os únicos grupos que tinham acesso a esses cargos eram os ricos, os aristocratas. Mas ao passar do tempo, o texto fala aqui que outros grupos começaram a participar dos hoplitas, né? Ser um hoplita, né? E conseguiram, e só conseguiam isso se comprassem os seus armamentos de forma própria. Então, dentro das falanges, que eram os grupos de soldados atenienses que lutavam nas guerras, eles começaram a ver que eles eram iguais ali. Olha, se eu sou igual no exército lutando contra o meu inimigo, por que é que eu não posso ser igual dentro da minha cidade e ter os mesmos direitos políticos que outros grupos? Essa é a questão. Então, quando essas pessoas voltavam das guerras e perceberem que eram iguais nos combates e faziam o mesmo que os ricos faziam por Atenas, essas pessoas começaram a discutir e a lutarem por mais direitos políticos dentro da cidade. Eu vou chamar essa revolução de revolução hoplítica. E posteriormente vocês vão ver que a luta dos hoplitas, né, por melhores, por condições iguais de tratamento e participação política, ela vai aos poucos sendo concedida a todos.